Gerenciamento das propriedades rurais mostra resultados pela qualidade. No quadro temático, o editor do programa Resenha fala da importância da cobertura do solo. O Mundo do Milho apresenta os benefícios do produto para as comunidades. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, vamos mostrar a história de Antônio Pezenato. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. O programa AgroSaúde e Cooperação mostra hoje como as cooperativas, agroindústrias e entidades vinculadas ao setor têm investido e oferecido programas avançados de qualificação ao produtor rural. Um divisor de águas na história das propriedades rurais que vem gerando verdadeiras transformações no agronegócio. Reportagem de Diego Antunes. Costela, alcatra, maminha, picanha. Cortes para todos os gostos e bolsos também. Que tipo de carne que o senhor gosta, que o senhor prefere? Filé simples. Costela? Somos gaúchos. Costela também. Eu gosto muito de costela. Eu prefiro costela. Independente da preferência e do preço, o consumo no Brasil segue em alta. Cada brasileiro consome 18 quilos de carne bovina por ano. Haja boi no pasto para alimentar tanta gente. Embora o Mato Grosso seja o maior produtor nacional, tem muito catarinense se consolidando na atividade, seja de engorda ou recria, como no caso de Sidney. Ele cria gado há um bom tempo em Guatambu, no oeste do estado, mas agora investe forte na produção. A virada de chave veio com a assistência técnica gerencial, oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Eles vieram com uma proposta assim, de melhoramento e a gente acabou vendo algumas coisas que a gente não conseguia enxergar. Então eles mostraram para nós. O que, por exemplo? O pasto, né? A escolha de um bom pasto, a escolha da época que você vai implantar esse pasto, a época de adubação sistêmica nesse pasto, onde ele vai vir a responder o máximo possível, a entrada e saída dos animais nesse pasto, né? A época de chuva, não judiar muito o pasto, né? Não deixar muitos animais no mesmo piquete, né? E por aí vai. É tanto ensinamento que durante todo o curso foram várias aulas teóricas e práticas, além de visitas técnicas. Pé no pasto mesmo, para acompanhar de perto todas as mudanças. Para que o produtor possa ter total confiabilidade no trabalho desenvolvido através da assistência técnica gerencial, o Senar é pautado em algumas tecnologias e pilares importantes que levam em consideração a realidade do homem do campo, indiferente do setor em que ele atua, mas também quais são os objetivos a partir da produção que ele tem da porteira para dentro. Que é você fazer um diagnóstico produtivo individualizado e que é o técnico junto com o produtor conhecer a propriedade, tanto estrutura física, maquinário, enfim, bens que o produtor tem de produção, identificar os gargalos que ele tem, onde é que nós podemos melhorar. O segundo passo, conhecendo a propriedade e os pontos fracos e os pontos fortes, você fazer um planejamento para os 2 anos ou até para mais, mas num primeiro momento para os 2 anos de assistência. No decorrer do tempo ir colocando as adequações tecnológicas, ou seja, os pontos que a gente pode melhorar tecnicamente. E por último a gente fechar com a avaliação dos resultados. Foi Arthur quem primeiro visitou Sidney na invernada. O técnico do Senar passou a acompanhar de perto o trabalho do produtor, que se dividia entre a produção de suínos e gado de corte. Com a assistência técnica gerencial, o foco nas atividades sofreu algumas alterações que agora são bem visíveis. Qualidade das pastagens, né, da comida, a mangueira para manejo dos animais, a qualidade dos terneiros mamados e o resultado de uma forma geral financeira, né? Isso é o que conta bastante. É o que mais conta. E conta mesmo! Em 2018, na primeira avaliação sobre a produção de gado de corte nessa propriedade,
o faturamento bruto foi de R$ 35 mil. Em 2021, depois de todas as mudanças implementadas, o valor passou para 320 mil. Um animal com excelente genética. Muitos produtores acabam querendo melhorar a qualidade do plantel através desse ponto. Mas, no programa de assistência técnica gerencial, esse bovinocultor, ele aprende a fazer o inverso. Na verdade, fazer o tema de casa. Estruturar primeiro a propriedade com um bom sistema de pastagem para só depois poder tirar bons animais. A gente foi vendo, primeira coisa, as áreas, correção de solo, ver como é que estava a nossa área. Corrigimos o solo, implantamos as gramíneas e aí a gente foi melhorando a parte genética. Começamos pelo IATF, a compra de touros bom e agora o projeto é melhorando o plantel, que seria as matrizes. Depois de ter comida de qualidade e suficiente para o rebanho, é que vem o cuidado com a genética, seguindo o protocolo chamado de IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, cujo foco é garantir a uniformidade do plantel. Os técnicos do Senar, assim como eu, a gente procura estar trazendo para as propriedades essas biotecnologias para estar melhorando cada vez mais a lucratividade das mesmas e evoluindo a genética dos rebanhos. Porque com a inseminação artificial em tempo fixo e a escolha de reprodutores provados em catálogos e em centrais de reprodução, fica mais fácil o acesso dessas propriedades para ter melhor material genético para os anos futuros estar evoluindo dentro delas. Mas como todos esses profissionais, cada um em sua área de atuação dentro do Senar, conseguem chegar até os produtores e auxiliar na implementação de modelos de gestão eficazes? A resposta está nos sindicatos rurais que fazem essa intermediação. Hoje, cada vez mais é parceria, que dá força em qualquer ação, em qualquer atividade, vamos dizer, que se realize. Então, para o Senar isso não é diferente. A gente conta muito com as parcerias de outras entidades, de outras instituições e principalmente com o sindicato rural. Então, os sindicatos rurais, eles são o nosso caminho para chegar até o produtor rural, para que a gente possa executar os programas, ações e atividades diversas que a gente realiza. Agora, os resultados, sim, alcançados são visíveis mesmo. É totalmente diferente hoje o desenho de uma propriedade rural após um trabalho feito de forma com muita técnica, com muito profissionalismo. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, Celívio Holtz, editor do programa Resenha, fala da importância da cobertura do solo nas terras declivosas. Na década de 1980, Santa Catarina investiu na motivação dos produtores rurais para que eles aplicassem técnicas de conservação do solo para evitar a perda da terra causada pela erosão provocada pelas chuvas. Levantamento feito pelos técnicos da Secretaria da Agricultura apontou que 50% das terras catarinenses tinham uma declividade maior do que 20%, o que representava um risco muito grande de acontecer a erosão do solo. Através do projeto Bicurbacias, coordenado pelo Serviço de Extensão Rural à época, a Caresc, as famílias rurais se engajaram na proteção do solo, usando práticas como terraços, patamares, cultivo mínimo, plantio direto e também a cobertura do solo, pelo uso de plantas de cobertura como a ervilhaca e além de outras. No final da década de 80, 10 anos depois, foi realizada uma pesquisa de campo que detectou que cerca de 70% dos produtores rurais estavam utilizando estas técnicas, principalmente de cobertura do solo. Isto reduziu muito a erosão e, consequentemente, a perda de terra que era levada para os rios e riachos, causando prejuízos incalculáveis para as famílias rurais. Mas para alcançar esse resultado de aplicação das técnicas de proteção do solo, entre elas a cobertura permanente e o menor revolvimento da terra para evitar a erosão, foram aplicadas muitas metodologias da extensão rural,
para convencer os que tinham alguma dúvida. Entre as metodologias, a propriedade demonstrativa, as lavouras demonstrativas e as demonstrações técnicas eram aplicadas para que os produtores rurais decidissem adotar essas técnicas. O método de aprender a fazer fazendo foi um deles, quando os produtores comprovavam na prática que surtia resultados, protegendo o solo da erosão e alcançando uma melhor produtividade das lavouras. Entre várias reportagens feitas no interior de Santa Catarina, naquela época, com produtores rurais, descobrimos um personagem, sim, que adotou todas as tecnologias, recebendo inclusive uma premiação por isso. Este produtor chamou a atenção pela consciência demonstrada ao afirmar que as pessoas se preocupam em cuidar de um carro novo que compram, fazendo a manutenção periódica, e se esquecem de conservar o solo que ajudou a produzir os recursos que permitiram comprar aquele carro. Vejam só, sem dúvida, uma boa defesa de tese para convencer outros produtores sobre a importância de conservar o solo e manter a renda nas propriedades. Fique ligado então nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. O Mundo do Milho apresenta os benefícios do produto para as comunidades. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, vamos mostrar a história de Antônio Pezenato. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Quem tem milho em casa, tem tudo. Este foi o lema utilizado em campanha para o aumento da produção do milho em Santa Catarina em tempos passados. O milho realmente é um mundo que contribui com o desenvolvimento das comunidades onde está presente. O mundo do milho fascina e surpreende pela riqueza e pela rica história da cultura. Dos primeiros cultivos no México até hoje, são mais de 8.000 anos de cultivo, evolução e descobertas. No Brasil, os grãos dourados chegaram muito antes dos descobridores portugueses. Levado pelos navegantes, o milho se espalhou rapidamente pelo mundo, fazendo surgir comunidades, cidades e até estados.
Hoje, o milho está em praticamente todo o planeta, alimentando bilhões de pessoas. Além do rico e precioso alimento, a presença do milho em nossas vidas também impressiona. Combustíveis, cosméticos, medicamentos, roupas e calçados. Até polímeros que entram na fabricação de carros, aviões e naves espaciais são feitos com derivados de milho. Os números mostram a importância estratégica dessa commodity para o Brasil e o mundo. Sua dimensão fica ainda maior quando pensamos no desafio de alimentar a humanidade hoje e os 9 bilhões de habitantes que o planeta terá em 2050. Mesmo com toda a importância para a humanidade, quem produz o milho precisa ser um guerreiro. Para vencer as batalhas travadas de sol a sol em suas lavouras, para lidar com poderosos inimigos que lhe tiram a produtividade e o sono, clima, solo, pragas, doenças, ameaças novas e antigas, visíveis e invisíveis. O produtor ainda precisa tomar milhares de decisões, da escolha da semente até a venda da produção. Assim é o mundo do milho. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Uma história marcada pela participação na comunidade, envolvimento no cooperativismo agrícola e por muita experiência na bagagem. É uma lição de vida a história do produtor que nós vamos conhecer hoje, o senhor Antônio Pezenato. Ele é produtor de suínos, mora aqui, ó, do ladinho da igreja, ali no fundo da casa dele, na comunidade conhecida como Linha Suspiro, em Nova Erechim, no oeste de Santa Catarina. Meu nome é Antônio Pezenato. A minha história é que eu nasci no Rio Grande do Sul e no município de Erechim, interior. Hoje não troco a minha profissão por nenhuma outra. Quando o pai do seu Antônio veio para Santa Catarina, ele tinha uns 7, 8 anos, ele lembra. Um avô tinha um alambique no município de Xaxim, onde o pai trabalhou. O outro comprou terras nessa região, em Nova Erechim, para onde a família se mudou depois. Aqui o pai dele abriu um comércio. Naquele tempo era distrito, era uma colonização, né? Começo de cidade. Os negócios não iam bem e o comércio fechou. Em terras de herança, o pai do seu Antônio iniciou uma nova vida e um novo negócio. Foi lá na linha Gabiroba, era só mato. Daí ele desmatou 2 alqueires de mato, mais ou menos, daí construiu a casa e fomos morar ali. Aí começa a história do seu Antônio com a agricultura. Ele trabalhava um pouco com grão, com suíno, sempre o pai gostou de trabalhar, porque também o tempo que ele estava na casa do pai dele, trabalhava com suíno. Em 1970, aos 24 anos, seu Antônio se casou. Dona Terezinha, a Dona Terê, como é mais conhecida, era uma jovem vizinha da família. Então deu certo o nosso namoro, deu certo o nosso casamento. Dona Terê foi professora, deu aula nessa escolinha durante 27 anos. Eles não moravam aqui ainda quando ela começou a lecionar. Quando nós viemos aqui, nós tínhamos 2 filhos pequenos. 2 filhos pequenos, e daí eu lecionava, né, 40 horas. E quando eu saía da aula também, eu ia para a lavoura, eu ia ajudar. Não tinha moradia, não tinha nada aqui, mas já tinha aparecido um negócio de eu comprar essa terra aqui. Essa meia colônia aqui já tinha aparecido um negócio. Demorou uns 60 dias, comprei a terra, fiz o negócio da terra, consegui construir aqui. Daí vim morar aqui. Seu Antônio lembra até como foi feito o negócio da compra. Era uma época em que as coisas valiam mais. Eu vendi 18 cabeças de porco, de suíno, vendi 32 bolsas de feijão e consegui fazer a primeira parcela da compra da minha terra aqui. A gente comprava até prazo 1 ano para pagar. Daí eu dei 5 mil de entrada, vou dizer até o valor. Depois no meio ano, 6 meses, dei mais 1.000. Depois no fim do ano dei os outros 6. Eu paguei 12 mil. A primeira casa do seu Antônio foi construída neste lugar onde tem esse galpão hoje. Construí uma casinha de 5 por 6. Do lado aqui, daí construí um chiqueiro, como o meu futuro era suíno, né?
Os negócios prosperaram. Novas casas foram construídas, novas instalações. O cenário do lugar já é outro. A propriedade tem hoje 27 hectares. Aqui tem criação de suínos, produção de leite e de grãos. Eu fui conseguindo construir essa que tem do lado aqui, que hoje mora meu filho. E depois faz 4 anos que daí eu resolvi construir lá, deixar eles aqui e os velhos se separar lá e vivendo a vida nossa lá, né? Seu Antônio e Dona Terê têm 3 filhos. Cleociro, caçula, foi o único que ficou na agricultura. Ele é casado com a Gisele e eles são produtores de leite. Tem 23 vacas em lactação e tiram 15 mil litros por mês. As instalações onde ficam os animais foram adaptadas. Era onde o seu Antônio criava suínos antigamente. Aliás, seu Antônio já criou frangos também. Tem alguns equipamentos ainda da época nesse outro galpão. Construímos em 2001, construímos um aviário, 50 metros de aviário, e fiquemos 17, 18 anos, não dá isso, uns 15 anos, acho, com um aviário. E eu sempre, desde a casa do meu pai, sempre gostei mais de suíno. Aí eu parti para a creche. Para a creche há 9 anos que eu tenho creche, né? No sistema de creche, seu Antônio mantém 1.300 leitões a cada ciclo. Os animais chegam com 26, 27 dias de vida, pesando entre 5 e 7 quilos. E saem 40 dias depois com mais ou menos 25 quilos. Ele e Dona Terê tocam a granja. O sistema de trato é manual e o controle sanitário é rigoroso. É impressionante a higiene no local. A gente tem que vir aqui, tem que estar sempre meio permanente aqui. Você tem que vir aqui com o marido para mexer a ração para ela descer. E se não o serviço do dia a dia é isso aqui e segue para frente. Seu Antônio é associado da Cooperalfa há mais de 40 anos. Ele já fez parte, inclusive, da diretoria, foi conselheiro fiscal, foi líder também. Aliás, seu Antônio faz parte da história da Cooperalfa. Quando eu associei, tinha 4.000 associados, que até, inclusive, não começou como Cooperalfa, tinha começado como Cooper Chapecó. E o saudoso Auri Bordanese era o presidente e foi o autor, aquele que criou essa Cooperalfa, né? Seu Antônio tem uma relação com a cooperativa que vai além dos negócios. Eu defendo a Cooperalfa que nem eu defender a minha família, porque a Cooperalfa, na verdade, hoje é uma mãe para o associado. Você vai lá, o produto você recebe em 7 dias, o leite você recebe em 14, do suíno também recebe em 14, e você vai lá, você tem o teu dinheirinho. Sempre foi fiel a isso. Ele ressalta também os benefícios da cota capital da Cooperalfa, um mecanismo que garante ao cooperado ganhos de acordo com as negociações que ele faz na cooperativa e na distribuição das sobras feitas a cada ano. A retirada da cota capital é determinada pelo Estatuto Social da Cooperalfa. É acrescentado 1% em cima que fica na cota capital. Esse 1% é sobre a tua venda e sobre o que você compra lá na Alfa. E 1% seria do retorno das sobras. Com 60 anos eu recebi 60% da cota capital. Com 68 tu recebe 100%. Não deixa de ser uma poupança. A história do seu Antônio tem um outro capítulo curioso. Além de produtor rural, da atuação na cooperativa, ele foi político, eleito vereador por 2 mandatos. Isso faz uns 20 anos. Foi uma escola, como ele diz. A gente resolveu deixar para alguém mais, né? Para outros também aprender esse caminho aí. Seu Antônio e Dona Terê são bastante atuantes na comunidade onde moram. Participam de festas, de eventos da terceira idade. O quadro aí é do dia em que o casal conquistou um belo título, podemos dizer assim. Essa outra foto é do trabalho na igreja. Ela é ministra da Eucaristia. Ele também já foi. A capela fica do ladinho de casa. Dona Terê tem até a chave. Ela também ajuda a animar os cantos na igreja. Faço parte da equipe de liturgia, da equipe de cantos. Vou na cidade animar os cantos. A primeira sexta-feira de cada mês eu vou lá. Dona Terê se emociona quando lembra do problema de saúde que ela enfrentou. Ela teve câncer de mama. Eu acho assim que a gente, por tudo o que passou, o que eu passei, sabe? Por tudo o que eu passei, e eu me sinto uma mulher forte, uma mulher realizada.
uma mulher assim que nunca desisti, por mais que aconteceu muitas coisas difíceis na minha vida, mas sempre firme e forte. E com a Nossa Senhora sempre do meu lado. A fé, a participação na comunidade, no cooperativismo, a dedicação no trabalho e as experiências de vida do seu Antônio aos 73 anos e da dona Terê servem de lição. E é um privilégio para quem tem a oportunidade de colocar em prática hoje os ensinamentos deles, principalmente os mais jovens. Em primeiro lugar é tomar gosto para aquilo que faz. Então o que eu incentivaria que esse que já está na agricultura, que desse continuidade, que dá para viver muito bem. Isso eu acredito que dá para viver muito bem. E para aquele, por exemplo, que quisesse voltar e que tivesse oportunidade de voltar, deveria voltar. Muitos me dizem, por que não vai na cidade? Eu acho que eu não conseguiria morar lá na cidade. O meu lugar é aqui. Eu amo. Por quê? Porque eu amo a minha comunidade. Amo esse lugar. Então isso me deixa muito feliz. O meu orgulho é ser agricultor, onde eu posso criar comida para o resto do povo, de quem está na cidade, quem não está na cidade. Então o meu orgulho é isso aí, que a gente sabe que está ajudando alguém, que alguém está também se beneficiando daquilo que você produz, daquilo que você faz. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Encerrando, deixamos os nossos cumprimentos especiais para a família de Antônio Pezenato. O Resenha de hoje termina aqui. Um bom final de semana para todos e até semana que vem.